Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 2, o verso 14, na nova versão transformadora. Quero só dizer aos irmãos que nós vamos usar essa versão e apenas um texto que a gente vai usar na ARA. Então o texto diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Vamos orar novamente? Paizinho, que o Senhor use agora a nossa vida e abra o entendimento de cada um, Senhor, que vai ouvir essa mensagem. Para que o Teu Espírito Santo, Senhor, só Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para que Ele faça isso nesta manhã. E com aqueles que também ainda hão de ouvir esse estudo. E nós agora também, em nome de Jesus, impedimos toda a obra de Satanás, que é contrária com a pregação do Evangelho. Que seja impedido, Senhor. E que as pessoas tenham acesso ao Teu trono por meio de Jesus Cristo e por meio da transmissão que nós fazemos aqui na nossa comunidade. Te louvamos também por cada vida que aqui trabalha nessa transmissão, por cada irmão que se dispõe. E nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de entrar diretamente no boletim, fazer um feedback com vocês acerca do que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Então o apóstolo Paulo ele ajudou a fundar várias igrejas, ele auxiliou muitas outras, né? E dentre elas a igreja de Corinto. Corinto também era conhecida como Cesareia, como Cencreia. E era uma cidade portuária, né? Ali na Grécia, e por ali passava grande parte do comércio que era destinado a toda aquela região. Em Corinto, meus irmãos, estava ali o templo de Afrodite, também conhecido como a deusa Vênus. E havia ali cerca de 1000 profetisas, 1000 sacerdotisas que se prostituíam em nome desta deusa. Então o dinheiro que elas arrecadavam ia para o templo, para essa deusa Afrodite. A classe filosófica de Corinto não era muito famosa como a de Atenas, mas eles tinham muito orgulho por todo o conhecimento que eles tinham. Então, devido a todos esses povos, todos esses costumes, a igreja de Corinto era formada por diversos cristãos, vindos das mais variadas crenças e classes sociais. E havia também ali, gente, muita divisão. E assim os cristãos viviam em constantes conflitos internos e o pior de tudo, pecados toleráveis. Isso havia na igreja de Corinto. Então, na época, muitos negócios eram realizados em jantares e banquetes, né? E ali havia pecado da gula, ganância, sexo, droga, trapaças, transações escusas. Então, era um costume nesses jantares esse tipo de coisa. E uma parte da igreja estava inserida nesse contexto. Por isso que Paulo alerta os irmãos. Né? Ele alerta para que os santos, aqueles que foram santificados por Jesus, que foram comprados na cruz, para que eles não se misturem dessa maneira. Para que eles não absorvam essas coisas do mundo. Então, Paulo exorta os irmãos ali para que eles vivam em união. Então, agora nós vamos fazer diretamente essa leitura do boletim. Quero que você me acompanhe aí. O homem natural, eu não li o texto, o título aqui, mas o título do nosso boletim é Homem Natural ou Homem Espiritual. O homem natural é aquele que vive alienado a Deus. Alienação é o mesmo que louco, doido, maluco. O homem não foi criado assim. O pecado o separou de Deus e alterou a sua constituição de corpo, espírito e alma. Gênesis 1, 27 nos diz: assim
Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então foi assim que nós fomos criados, meus irmãos. Corpo, espírito e alma. Quando Deus formou o homem do barro, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Agora, a desobediência levou o homem à separação de Deus. E a partir daí, o pecado vem tomando proporções inimagináveis, tanto na criação como nas criaturas. O problema desse homem natural é justamente se enganar com uma falsa regeneração, tentando até ludibriar a Trindade Santa, mas é impossível. Deus é o Criador. Ele conhece os pensamentos, as ações e as intenções do coração de pedra. Vocês lembram do Salmo 139, né? Para onde é que nós vamos fugir de Deus? Então Ele conhece, gente. Ele conhece o nosso coração. A gente pode enganar o outro, mas a Deus nós não podemos. Se nós passássemos agora um vídeo aqui na tela, com a vida de cada um de nós, inclusive com a minha, será que as pessoas perceberiam se nós estamos enganando elas? Será que o que nós temos vivido em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, o que as pessoas veriam nesse vídeo? Estou falando da sua vida e da minha vida. Será que nós estamos enganando eles? Agora, e Deus, gente? Como é que nós vamos enganar Deus? Deus é o Criador, Ele sabe todas as coisas. Então eu quero que você, à medida que nós fomos lendo aqui, você vá pensando nesses assuntos. Somente o Espírito Santo de Deus sabe o que existe dentro do coração do homem. Nós vamos ler Jeremias 17, 9 e 10, na Almeida Revista e Atualizada. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja que seriedade isso aqui, meu irmão. Nós vamos receber segundo as nossas obras. Deus, usando de sua pedagogia, deu a lei por intermédio de Moisés. Mas o homem não conseguiu cumpri-la com sua mente natural. E também não compreendeu que os mandamentos apontavam para Cristo. Romanos 8:3 nos diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Meu irmão, ninguém pode se salvar, assim como ninguém pode nascer. Nós somos salvos por Cristo e nós somos nascidos de Deus por meio da obra que o Espírito Santo faz de convencimento no nosso coração, na nossa mente. Agora, a pergunta: como pode um homem natural ser transformado em um homem espiritual? Nicodemos fez uma pergunta parecida com esta para Jesus, né? E Jesus respondeu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu irmão, não é por força, não é por violência, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, é pelo Espírito. Nós não temos condições de nos regenerar. A regeneração é milagre, é obra do Senhor. Vamos ler aqui João 1,14. Então a única solução foi Deus enviar Jesus ao mundo.
em João 1,14 diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Vocês imaginem que privilégio que João e os discípulos tiveram de ver Jesus encarnado. Cristo, o Deus encarnado, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a sua posição de escravo. Filipenses 2, do 5 ao 11. Depois você pode ler esse texto em casa, que é muito precioso. Né, Maurício? Maurício tem falado lá na Sofer, todas as quinta-feiras, faz uns 2 meses já, esse texto. E todos nós, como cristãos, precisamos de ler essa carta. A alegria que existe aqui, Paulo estando preso, mas ele está com o seu coração alegre. Então, é uma carta que nós precisamos estar constantemente lendo. Então, Jesus verdadeiramente era homem, nascido de mulher, sujeito às mesmas paixões, mas ele decidiu viver de maneira a agradar e cumprir a vontade do Pai até a morte, substituindo e atraindo a si todos os pecadores que o Pai lhe deu. Nós podemos ler isso em Hebreus 2,14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Meus irmãos, a antiga aliança, ela não conseguiu fazer isso. Mesmo os homens, os sacerdotes apresentando aqueles animais, mas o homem não conseguiu. E por isso que Satanás tinha aqui, como diz o texto, o poder sobre a morte. Por isso que Jesus foi lá e tirou a chave da casa de Satanás, porque ele não tem mais poder sobre a morte. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o soberano. E o que era impossível pela lei e pelas obras humanas, foi cumprido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1,29. Nós temos aqui similia similibus curentur, que significa o semelhante cura o semelhante. Essa frase aqui pertence ao judeu chamado Samuel Christian Frederick Hahnemann, criador da homeopatia, isso em 1779. E segundo alguns historiadores, ele estava lendo justamente o texto que nós lemos agora há pouco, de Romanos 8,3. Já que um animal não poderia cumprir todo o processo de salvação do homem, Jesus teve que se fazer carne. Eu vou ler de novo esse texto com vocês aqui. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém, irmãos? Aquilo que o animal não era capaz de fazer, Jesus Cristo fez na cruz em nosso favor. E veja também o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, o verso 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os vossos pecados. Meu irmão, perdão de pecado só existe em Cristo. Vou voltar aqui, nada do que você faça, nada do que você deixe de fazer vai apaziguar o pecado que nós temos contra Deus. Somente em Cristo. Agora sim, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, o coração de pedra e a natureza contrária a Deus foram aniquilados. A dívida de morte foi paga. E um novo homem surge com uma mente renovada, uma mente espiritual. O Espírito de Deus testifica com o Espírito do novo homem, que ouve a sua voz, e está sendo moldado
segundo o caráter de Cristo, dia a dia, de fé em fé, de graça sobre graça. Diferente do velho homem que busca apenas as coisas deste mundo, o novo homem tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, como nos diz o Salmo 1, o verso 2. O Espírito Santo de Deus guia essa mente espiritual de tal forma que ele ande na luz, pois a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Agora alguém pode perguntar, assim como Nicodemos também perguntou, né? Como pode ser um novo homem? Como posso ser um novo homem? Ou o que devo fazer para adquirir uma mente espiritual? Veja como é que adquire isso, né? Pelos seus próprios esforços. Então a resposta a essas perguntas é simples e objetiva. Nada. Do ponto de vista moral, ético ou religioso. Meus irmãos, se você tem sido enganado por alguém que diz para você fazer alguma coisa para alcançar a salvação, isso é mentira do inferno. É mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há regeneração. E novo nascimento, regeneração é milagre. Isso pertence a Deus. Nenhum homem pode produzir isso. Então não se deixe enganar. A obra de Cristo na cruz foi completa, única, suficiente e plenamente aceita por Deus. Nada que você faça ou deixe de fazer vai mover o coração de Deus. Em seu amor, graça e misericórdia, como nos diz João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês lembram lá de Paulo, quando estava em Filipos, ele, após expulsar o demônio de uma moça, e aqueles homens ali que cuidavam daquela moça, eles obtinham lucro com as adivinhações dela. E após Paulo e Silas expulsar o demônio, eles foram entregues ali às prisões, eles apanharam e foram encerrados no cárcere. Aí o que aconteceu com eles, meus irmãos? E aqui serve de alerta para cada um de nós, que fica murmurando aí. Como é que é, Maurício? Aquela boca de sapo coachante lá, que o Maurício fala. Né? O que eles fizeram? Em vez de eles ficarem reclamando contra Deus, em vez de eles ficarem questionando Deus, eles estavam louvando, eles estavam glorificando a Cristo. E o que aconteceu? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha isso, gente. Aí o carcereiro, ao ver aquele movimento, sabendo que ele seria punido, porque aqueles presos estavam sob a sua guarda, ele pega a espada para se matar. Mas aí Paulo e Silas intercedem, e depois do carcereiro ele se recompor, porque ele nem sabia o que estava acontecendo direito. Ele fala assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta, gente. Que devo fazer? Nós, como seres humanos, quando nós somos acostumados a barganhar desde pequeno, né? A gente quer fazer alguma coisa para receber a salvação. Mas como nós já dissemos, não tem nada, gente, do que você possa fazer para ganhar a salvação. Ela já foi plenamente aceita em Cristo Jesus. O que eles responderam para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo. O que eu posso fazer? Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então você que me ouve nesta manhã, se você tem procurado fazer alguma coisa para alcançar a salvação, meu irmão, para com isso. Deixa isso para lá. Crê somente, como está escrito aqui. Então, creia somente. Agora, mas quem vai crer? Ou como diz o profeta Isaías, em Isaías 53:1, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Ninguém, gente, ninguém tem capacidade de crer se o próprio Deus não levar o homem até o autor da salvação.
Pois ninguém, lá em João 6,44, vai dizer assim, Jesus está dizendo isso aqui, ó. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Então não adianta pegar atalho, meus irmãos. Somente por meio de Cristo. Dessa forma, a obra da Trindade Santa, ela é completa, do início ao fim. Deus Pai é quem leva o homem pecador a Jesus, e Jesus é quem leva ao Pai. E o Espírito Santo é o revelador, o auxiliador, e ele dá testemunho acerca de Jesus. Agora, mediante isso que nós lemos, eu quero que você verifique aonde você se encaixa. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que estão em Cristo, aqueles que foram regenerados, nasceram de novo e foram feitos filhos de Deus. E de outro lado, nós temos o homem natural, que é aquele que está em Adão e espiritualmente está morto e que continuam hostis e contrários a Deus. Então nós precisamos aqui de parar e fazer essa avaliação. Onde é que eu estou? Eu estou em Cristo ou estou fora de Cristo? Não existe outro grupo. Já os que receberam o dom da graça, do milagre e do novo nascimento, passam a pertencer à igreja. Essa igreja aqui é a igreja com I maiúsculo. A igreja de Cristo. Então eu quero frisar esse parágrafo, irmãos. Novo nascimento é um milagre. E é só por meio da ação do Espírito Santo que vem convencer cada um de nós. Ele que tem essa função. Não é pastor, não é padre, não é bispo, não é pregador. Não é você querendo forçar o teu irmão, tua esposa, teu filho a crer. Se o Espírito Santo de Deus não levar cada um de nós a clamar por misericórdia, nós não seremos salvos. Nós vamos nos enganar, como nós já falamos aqui. Eu fui enganado e me enganei muito tempo pensando que eu era salvo. Mas enquanto o Senhor não colocar nós com a boca no chão, para que nós possamos reconhecer pela ação dele em nós que nós não somos nada e que nós somos devedores. Nós não somos merecedores, nós somos devedores a Cristo. Então, gente, isso é milagre, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então, para esses, os que nasceram de novo, não existe mais separação ou diferença de credo, raça, cor ou qualquer outra divisão. Pelo contrário, há uma união em Cristo, pois eles fazem parte da igreja, da noiva de Cristo. Jesus intercede por estes. Em Efésios 2,14, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, meu irmão, você não é mais gentil, você não é mais judeu, agora você é uma nova criatura. Você pertence ao grupo que é chamado Filho de Deus. Então não há mais separação, Cristo já nos uniu. A unidade não está na placa de igreja. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, porque tem muita gente aí confiando em placa de igreja, confiando em homens. Então, a unidade não está na placa da igreja que você frequenta. Essa igreja aqui é com I minúsculo. Tampouco em uma doutrina que acredita ser correta. E muito menos em falar ou agir em nome de Deus. Tem muita gente aí que fala em nome de Deus, ou até diz que age em nome de Deus, mas é mentira. A unidade está em Cristo. Fora dele não existe a mínima possibilidade disso, de unidade. Já entre os que não são regenerados, a divisão é iminente, pois a alma pecadora segrega aqueles que não pensam como ele, gerando assim divisões. Você já percebeu, meu irmão? A divisão na sua casa, a divisão na sua igreja, a divisão no seu trabalho. Clame a Deus por misericórdia. Esses não possuem uma experiência genuína de fé e continuam sendo criaturas governadas por seus instintos e sua mente natural.
Buscam apenas satisfazer os desejos e concupiscências da carne. Mas o novo homem, aquele que recebeu o privilégio de ser feito filho de Deus. Eu gosto desse texto aqui, mas quando você estiver lendo lá, meu irmão, troque ali poder por privilégio. Nós não somos poderosos, nós somos privilegiados, porque Cristo nos atraiu naquela cruz, porque Cristo morreu em nosso lugar e porque Ele fez uma obra nos reconciliando com Deus. Então isso é privilégio. De ser feito filho de Deus. Vou ler de novo aqui. Mas o homem, aquele que recebeu o privilégio de ser feito filho de Deus, João 1,12, deve viver para agradar e buscar a Deus. Esse dever aqui não é obrigação, tá? E Colossenses 1, 3, do 1 ao 3, nos diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meu irmão, para onde é que você tem olhado? Qual mente que está governando a sua vida? A mente natural ou a mente espiritual? Estou provocando vocês aqui. O homem natural, na congregação, essa congregação aqui é a igreja com I minúsculo, busca a todo custo o que o homem espiritual recebeu por meio de Cristo. Busca paz. O que o homem quer, gente? O homem quer paz. Então ele quer ganhar muito dinheiro para ter paz, ele quer ter acha que no conforto ele vai ter paz, nas drogas ele vai ter paz, mas não vai encontrar nunca. Filipenses 4:7. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Olha a diferença da paz de Deus aqui, ó. Que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você quer ter paz com Deus? Somente em Cristo. O mundo dá paz? Dá paz sim, mas é uma paz falsa, uma paz momentânea. Agora, a paz verdadeira só existe em Cristo. Viver de acordo com a vontade de Deus não é um peso, pois não há necessidade de buscar aquilo que já foi dado gratuitamente. Então, se a sua vida cristã, meu irmão, tem sido uma vida de peso, clame por misericórdia, porque vida cristã não é peso. Jesus viveu aqui para agradar a Deus e nós, como os filhos, como regenerados, devemos viver aqui da mesma maneira, para agradar a Deus. Isso não pode ser pesado. E serve para todos nós que estamos aqui trabalhando aqui na transmissão, né? Na câmera, na mesa, em qualquer lugar, tocando. Se isso for peso, meu irmão, para com isso. Nós devemos fazer isso com amor, com alegria, com prazer. Porque o que nós lemos ali no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É isso que nós buscamos. A salvação é somente pela graça e é dom de Deus. Isso está lá em Romanos 6, 23. E também em Romanos 8, 12 nós lemos: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Olha que interessante esse texto. Nós não temos que fazer o que a nossa natureza humana pede. Por quê, meu irmão? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O filho não é escravo. Portanto, não é forçado a fazer algo para receber um benefício. Pelo contrário, ele faz como expressão de gratidão. Obedecer não é custoso, é prazeroso. Por isso que eu falo que se nós estamos aqui reunidos, é com prazer, é com alegria. Então, a quem você tem dado ouvido, meu irmão? Quem é que tem falado mais alto? A mente natural
ou a mente espiritual? O homem natural ou o homem espiritual? É para você pensar. O apóstolo Paulo afirma que nada pode separar o novo homem de Deus, pois foi comprado com o sangue precioso de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o que nos diz esse texto aqui de Romanos 8, do 35 ao 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha isso aqui que precioso, meu irmão. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você entendeu esse texto, meu irmão? Nada pode separar. Não é corona 19, 20, 30. Nada pode nos separar. Você está na sua casa aí, mas você tem comunhão com Deus. Nós podemos estar longe fisicamente, mas nós estamos ligados em Cristo. Nós já fomos unidos em Cristo na cruz do Calvário. Nós recebemos essa nova vida. Então não fique aí desanimado. Olha para Cristo. Deixa de olhar para a televisão que dá notícia ruim. Olha para Cristo. Invista o teu tempo na palavra. A igreja de Laodiceia hoje tem um problema sério. Não lê a palavra. Não estuda a Bíblia. Dá mais ouvidos ao jornal do que a palavra de Deus. Então nós temos que acordar, a igreja tem que acordar. O Senhor está às portas. E nós precisamos de saber o que a Bíblia tem para nós. O que vai acontecer. Lembra das obras ali? Como é que é a tua obra, meu irmão? É obra de feno? É de palha? É de madeira? Se for, vai ser queimada. Agora, se for de pedras preciosas, se for de prata e de ouro, vão ser aprovadas, porque elas não queimam. Então é para nós estarmos pensando. Me perdoe pela fala, mas é que eu percebo isso, meus irmãos. A gente vê a igreja hoje tão alheia às coisas de Deus. Lê livro de tudo quanto é coisa, de autoajuda, mas não lê Bíblia. E a fé vem por onde? Não é de livro de autoajuda não, meu irmão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está trabalhando lá, coloca o texto bíblico, né, Júlio? Coloca o pendrive no carro, coloca lá no trabalho, fica lá na fila do banco, de vez de ficar falando mal do governo, coloca um fone de ouvido e ouça a palavra. É isso que nós precisamos. A igreja está morna. Não é à toa que essa igreja de Laodiceia é morna. E o Senhor não vai aceitar isso. O Senhor não aceita, meus irmãos. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós. O homem espiritual, ele passará por aflições, tribulações, abalos, tristezas, decepções e doenças. Maurício sempre fala isso. Você quer uma religião que não tenha problema? Vai para qualquer outra, mas não vem para o cristianismo, não. Porque aqui você vai ter tudo isso daqui. Mas a diferença em relação ao homem natural é a esperança, a confiança que é depositada tão somente na pessoa de Cristo. Onde é que você tem depositado, meu irmão, sua confiança? No banco? Vai virar nada.
No pastor, pior ainda. Na instituição, igreja, vai acabar tudo, meu irmão. Olha o que está acontecendo por aí. Desperta, igreja. Nós precisamos despertar, irmãos. O homem espiritual passará por aflições, tribulações. Nós já lemos aqui, mas eu vou ler de novo. O homem espiritual passará por aflições, tribulações, abalos, tristezas, decepções e doenças. Mas a diferença em relação ao homem natural é a esperança, a confiança que é depositada tão somente na pessoa de Cristo. E Romanos 8, 28. Olha essa versão aqui, nova versão transformadora. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Deus faz com que as coisas cooperem, meu irmão. Então para de reclamar. Vai louvar igual o Paulo e Silas estavam fazendo. Começa a dar glória a Deus. Para de reclamar, de ser essa maracujá de gaveta que só reclama, esse sapo coachador aí. E meu irmão, um alerta mais aqui. Não durma de touca. Aquele que não estiver maduro vai passar pela grande tribulação. Então, busque a santificação. Lá em Hebreus 12, 14 diz, nós devemos ter paz com todos e buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão, sem santificação ninguém verá a Deus. Agora, aquele que começou a boa obra, como nos diz Filipenses, ele vai completar. Ele vai completar, seja de uma maneira ou de outra. Você vai ter que ser santificado. Eu vou ter que ser santificado. E essa santificação, meu irmão, tem a ver com a salvação da nossa alma. Tudo aquilo que a religião construiu em nós precisa ser desconstruído. Por isso nós precisamos estar olhando para Cristo, olhando para o Senhor, para que Ele faça essa obra. Nós não temos condições de fazer isso, somente Ele. Então eu espero que você que me ouve tenha recebido essa mente espiritual e esteja buscando a santificação. Caso contrário, meu irmão, corra para o trono da graça e clame a Deus por misericórdia. Eu quero ler o último texto com vocês aqui de Hebreus 3, do 7 ao 9. Aqui é um alerta para essa igreja que nós estamos vivendo aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, meu irmão, não endureça seu coração. O tempo está próximo. Se você nunca leu o Apocalipse, nós estamos no capítulo 3, lá no finalzinho. A 70ª semana está aí. O parêntese da graça aqui está terminando. E tem gente dormindo de touca aí. Nós precisamos de acordar. Então, por misericórdia, dê ouvidos ao chamado do Senhor. E eu vou repetir aqui, corra para o trono da graça. Somente Ele pode nos trazer essa paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Senhor, que essa mensagem ela encontre acolhida, Senhor, em cada um. Nós somos tão carentes, Senhor, da Tua misericórdia. Se não for a Tua obra, o Teu Espírito nos convencer, nós vamos ser enganados por nós mesmos, por outras pessoas. Então, Senhor, faz isso na vida de cada um que está ouvindo, Senhor. De perto, de longe. Muda, Senhor, esse coração de pedra. Que haja reconhecimento de que somente em Cristo nós temos a redenção. Somente por meio de Cristo nós podemos ter acesso a esse trono da graça. Faz isso, Senhor, por misericórdia, na minha vida, na vida de cada um que ouve. Nós clamamos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.
Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.